Homem de pequena estatura, como afirmam os Atos dos Apóstolos, Paulo é natural de Tarso, mas uma grande parte viveu em Jerusalém, na antiga Jerusalém. Mesmo sendo Paulo um cidadão da diáspora, são muitas as recordações da sua presença em Jerusalém. Ele mesmo admite ter estudado a doutrina hebraica em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um mestre muito conhecido. Nós sabemos, segundo a Mishnah, que os judeus começavam a estudar a Torá na idade de 5 anos, e aos 10 começavam a estudar a Mishnah. Isto significa que Paulo, que nasceu em Tarso no ano 8 depois de Cristo, veio 10 anos depois a Jerusalém para estudar a Mishnah aos pés de Gamaliel, porque a Torá provavelmente já havia aprendido na sua infância em Tarso. Jesus, naquele período, estava em Nazaré. Era o período da sua vida oculta. Jesus trabalhava e era conhecido como filho do carpinteiro José. Não encontramos nenhum escrito sobre o encontro entre Paulo e Jesus. Provavelmente, quando Jesus começava a sua vida pública, Paulo teve algum eco da sua presença. Gamaliel era um fariseu. Gamaliel era um fariseu. Os fariseus eram os únicos que, junto com os essênios, acreditavam na ressurreição, que a vida não terminava com a morte. Paulo acreditava que era possível demonstrar isso a partir da Torá, da lei, porque Deus é chamado o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É um Deus dos vivos e não dos mortos. Gamaliel era considerado como descendente de Hilel. Hilel e Shammai eram os dois grandes mestres, chefe e vice-chefe do Sinédrio. Gamaliel era muito respeitado por sua sabedoria. Segundo os Atos dos Apóstolos, Paulo passou em Jerusalém parte de sua vida aos pés de Gamaliel, onde foi instruído segundo a exatidão da lei. Este Gamaliel, identificado como membro do Sinédrio, pertencente à classe dos fariseus, foi chefe de uma importante escola liberal. Paulo ha conosciuto più che altro la comunità. Paulo conheceu a comunidade judeu-cristã no dia de Pentecostes, quando a comunidade saiu do cenáculo, pois antes tinham medo e não queriam sair. Mas no dia de Pentecostes, com a força do Espírito Santo, tiveram a força para pregar Jesus ressuscitado. E ali, Paulo se maravilhou. Como? Para Paulo, falar de um Messias, do Cristo ressuscitado, era retornar à mitologia grega. Para ele, falar de um Messias crucificado e ressuscitado não era a lógica do judaísmo. Levaria muito tempo para entender o que estava escrito no profeta Isaías, no famoso Cântico do Servo de Yahvé, a chegada do Messias que sofre e, com o seu sofrimento, redime a humanidade. Com as suas chagas, nós somos curados. Mas Paulo estava convencido que estas comunidades estavam retornando às atividades pagãs, e por isso era necessário eliminá-las. Quanto ao martírio de Estevão, temos duas tradições bastante fortes em Jerusalém e bastante antigas, mas não somos seguros de qual destas duas tradições indicam o lugar certo do martírio. Todas as duas nos indicam o lado norte da cidade. Uma no Vale do Cedron, perto do Getsêmani, e a outra na colina um pouco mais alto, ao oeste do Vale de Cedron, ao norte das muralhas de Jerusalém. Estevão foi conduzido fora da cidade e depois morto apedrejado. Jogaram pedras contra ele. Os peregrinos mostram as pedras no local que podem ser aquelas da lapidação,
Mostram ainda na rocha as marcas onde os joelhos de Estevão estavam apoiados no momento do apedrejamento. Não se diz que Saulo contribuiu para a morte de Estevão concretamente, mas se diz que indiretamente. Ele era ainda jovem e segurava o manto daqueles que apedrejavam. E probabilmente Paulo ha visto anche o avuto eco. Provavelmente, Paulo viu ou teve eco do milagre que Pedro e João fizeram na porta formosa do templo. Um dia, Pedro e João subiam para a oração, pois os apóstolos continuavam a rezar no templo, e ali tinha um paralítico que pedia esmola. Pedro lhe disse: ouro e prata não tenho, aquilo que tenho te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Podemos imaginar que este milagre de cura foi comentado em toda Jerusalém. E Paulo seguramente ouviu falar disso e não podia ficar indiferente, porque este aleijado, que primeiramente não podia entrar no templo, agora entrava e gritava para todos os sumos sacerdotes, que eram emocionados, porque estavam certos que a missão de Jesus tinha terminado com sua morte e sua condenação. Mas agora, os seus discípulos continuavam a falar deste Cristo ressuscitado. Os sumos sacerdotes não podiam tolerar esta contínua agitação, e Paulo teve a coragem de dizer: se vocês querem, me deem uma carta, que eu me empenharei de libertar o judaísmo desta raça de judeus que dizem que o Messias está vivo. Paulo conseguiu dos sumos sacerdotes esta carta. Paulo havia recebido uma carta especial dos sumos sacerdotes para prender esses judeus messiânicos. Lemos nos Atos dos Apóstolos que São Paulo diz que uma grandíssima luz o havia cegado. Ele caiu por terra. Ao invés de falar de conversão, eu falaria de uma iluminação. Ele sentiu alguém que o chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: mas quem és? Eu sou Jesus de Nazaré a quem persegues. E ele diz: mas quem és? Eu sou Jesus de Nazaré a quem persegues. Naquela experiência, Paulo entendeu que a Igreja e Cristo eram a mesma coisa. Ele estava perseguindo os judeus messiânicos e Jesus diz: por que me persegues? Na pessoa dos judeus messiânicos estava Jesus, que continuava a sofrer. Os seus companheiros não ouviram a voz, mas Paulo a ouviu. Temos como na experiência dos profetas uma visão e uma audição. Paulo é apresentado como um grande profeta, como Jeremias, que é enviado às pessoas. A missão dos profetas, muitas vezes, é de serem enviados às nações. Israel deve ser luz das nações, luz do Goim. Esta é a vocação de Israel. Deus se manifestou, se revelou a Israel, a fim de que leve o nome dele às pessoas. Já a vocação de Abraão foi: eu farei de ti uma bênção e todos serão abençoados em ti. Israel deve ser um povo missionário, que leva o nome de Deus aos outros. Paulo entendeu esta vocação quando foi chamado na estrada de Damasco. Foi uma experiência tremenda para ele, porque 3 dias permaneceu totalmente cego por causa da luz. Tiveram que guiá-lo pela mão e levá-lo a Damasco, a Ananias. Ananias, quando ouviu falar deste Saulo, não queria vê-lo. Todos sabemos que recebeu ordem dos sumos sacerdotes para destruir a nossa comunidade. Mas o Senhor também se manifestou a Ananias. Não, este é um vaso escolhido por mim. Este deve levar o meu nome a todas as pessoas para realizar a vocação de Israel. Porque
porque a vocação de Israel é de levar o nome de Deus a toda a gente. Paulo começou na sinagoga de Damasco a dar testemunho de sua fé recém-encontrada. Um homem que antes perseguia, maltratava e aprisionava os cristãos, agora proclamava Jesus Cristo como Senhor. Depois da sua conversão, se diz que Paulo se distanciou de Jerusalém e passou um certo tempo na Arábia, onde teve tempo para meditar e aprofundar naquela revelação que o próprio Jesus lhe havia feito. De fora de Jerusalém, veio a formação cristã de Paulo com outros discípulos, que não eram aqueles do núcleo originário de Jerusalém. Segundo a tradição, se encontrava no Monte Sião. Todavia, Paulo insiste que havia ligação com a comunidade de Jerusalém, que ele considerava como uma comunidade modelo. Ele diz que veio a Jerusalém para encontrar-se com Tiago e João, as colunas da igreja. Paulo sempre quis estar unido, ligado com a igreja-mãe. O Monte Sião era o ponto de referência para a comunidade de Jerusalém, segundo o que nos refere o bispo Epifânio de Salamina, o qual diz que uma pequena igreja de Deus, no Monte Sião, permaneceu em meio a ruínas e até mesmo depois da destruição de Jerusalém. A tradição é esta, que a casa onde se encontravam os primeiros cristãos continua a ser a casa-mãe, a casa central dos cristãos de Jerusalém, também nos séculos sucessivos. Sobre a base dessa tradição, nós acreditamos que o lugar onde Paulo foi encontrar-se com os cristãos foi justamente o Monte Sião, onde se encontravam os primeiros cristãos em Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo tentou se juntar aos outros apóstolos, mas todos tinham medo dele. Na verdade, eles suspeitavam de Paulo como discípulo. Segundo o livro dos Atos, Barnabé o levou aos apóstolos e os contou como foi no caminho que Paulo tinha visto o Senhor, que havia falado com ele, e com que coragem ele anunciara o nome de Jesus em Damasco. A partir desse dia, Paulo ficou com eles, indo e vindo por Jerusalém, e confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Depois ele foi para Cesareia e logo após Tarso. Não foi fácil para Paulo ser recebido pelo chefe das comunidades. O chefe era Pedro. Foi preciso de um intermediário, Barnabé, que era um levita vindo de Chipre. Como sabemos, depois de sua conversão, ele vendeu tudo o que tinha e deu à comunidade. Barnabé era muito respeitado. Graças à sua intervenção é que Paulo pôde encontrar-se com Pedro e Tiago. Na comunidade primitiva, haviam várias tendências. Os 12 e os parentes de Jesus que queriam ter o poder. Menos mal que tinham uma pessoa que foi capaz de reconciliar estes dois grupos, que era Maria de Nazaré, que conhecia todos os parentes. E Maria também conhecia os apóstolos. Paulo sabia que devia respeitar as autoridades, porque sem elas não seria possível fazer nada. E Paulo foi aconselhado a abandonar rapidamente Jerusalém. Quando estava em Damasco, os judeus o queriam colocar fora. Queriam eliminá-lo. O lugar era Jerusalém. Ali ele havia traído os sumos sacerdotes, porque Jesus se manifestou a ele. Não permitiriam que ele continuasse a pregar Jesus ressuscitado em Jerusalém. Os irmãos os acompanharam até Cesareia de Tarso e permaneceu um ano inteiro na sua cidade. E de novo, Barnabé foi chamá-lo a Tarso, dizendo: a nossa comunidade de Antioquia, onde muitos se convertem, tem necessidade de alguém que lhes explique as Escrituras. Paulo explicou as Escrituras e procurou convencer os pagãos
que tudo era em função da vinda do Messias. As Escrituras falavam de Cristo e da sua vinda. Por mais de um ano, foi um grande catequista. Antes de se tornar missionário, procurou reler e explicar as Escrituras a estes recém-convertidos de Antioquia. E sabemos que em Antioquia é que os seguidores de Cristo, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Em Jerusalém, os chamavam de adeptos do caminho. Aqueles que seguiam a halahá de Jesus, os chamavam também nazarenos, e os discípulos de Jesus de Nazaré. Em Antioquia, são chamados de cristãos, que quer dizer, aqueles que receberam a unção do Espírito. Cristo foi aquele que recebeu a unção do Espírito, e aquele que recebe a Cristo é chamado de cristão. Receberam o óleo do Espírito e são capazes de afrontar o mundo, de continuar a anunciar o Cristo. O lutador nos estádios, antes de lutar, se unge de óleo. Agora, os cristãos são aqueles que continuam esta luta contra as forças do mal. Depois de Jesus, Paulo pode ser considerado uma das pessoas mais influentes na história da fé cristã. A conversão de um inimigo zeloso dos cristãos para um advogado incansável do Evangelho faz de Paulo apóstolo um grande evangelizador. Seus anos de ministério se perpetuam na história da Igreja e continuam testemunhando com a mesma coragem a boa nova de Jesus. Que por intercessão de São Paulo, sejamos iluminados com a luz do Evangelho, que com tanto amor ele testemunhou, e que sejam suscitadas muitas vocações missionárias, que a exemplo dele levem Cristo a todos os povos. São Paulo apóstolo, rogai por nós. Assista também Maria Santíssima, Inquisição, a história não contada, Católicos, voltem para casa, Ângelos, Católicos idólatras, Padres católicos e a pedofilia.